A linhagem que não para, mesmo quando a gente falha. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no capítulo 1 de Mateus, versículo 8, continuando essa lista de nomes que à primeira vista ela mais parece um monte de gerou. Mas olha só o que a Bíblia diz. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, e Jorão a Uzias. Sabe o que tem de interessante nisso? Essas pessoas eram reis de verdade, eram reis de Judá. Alguns mandaram bem, outros, bem, nem tanto. Alguns bagunçaram tudo. Vamos falar deles de um jeito simples, para que a gente possa entender a importância dessa pequena passagem em Mateus. Asa, ele foi daqueles reis que disse, chega de ídolo aqui. Ele limpou o país, ele quebrou as imagens falsas, ele voltou o povo para o Deus verdadeiro. Ele começou bem e Asa, ele terminou bem. Depois veio o filho dele, Josafá. Josafá, ele foi um rei que amava a Deus. Ele amava a Deus, mas ele cometeu vários erros. Ele cometeu um erro clássico. Ele quis fazer uma aliança com quem ele achava que pensava igual a ele. E fez alianças também com quem ele sabia que não pensava igual a ele. Às vezes a gente faz isso, né, na nossa vida. A gente quer ajudar, a gente quer ser amigo, mas a gente acaba se enrolando. Mesmo assim, Deus não abandonou a linhagem. Aí, em seguida, chegou Jorão. Esse aqui, infelizmente, ele não seguiu nem o caminho do pai dele, não seguiu o caminho do avô dele, ele se afastou de Deus, ele viveu do jeito que ele quis, ele errou feio. E Uzias? Uzias, ele começou voando. Uzias era jovem, era corajoso, ele fez um monte de coisa boa para o povo. Mas no meio do caminho, o orgulho foi lá e bateu na porta dele. E ele achou que ele podia fazer a mesma coisa que os sacerdotes faziam dentro do templo, orgulho puro. Resultado, Deus precisou dar um jeito nele. Uzias terminou doente, Uzias terminou isolado. É triste, mas é real. Agora pensa comigo, se fosse hoje, a gente olharia para essa família, essa linhagem e diria, nossa, que bagunça. Teve rei bom, teve rei mais ou menos, teve rei ruim, teve rei que se achou demais. Mas é exatamente aí que Mateus, ele quer que a gente preste atenção. Essa passagem que parece singela, Mateus chama a nossa atenção de que Jesus, ele não veio de uma linhagem de super-heróis perfeitos. Ele veio de gente de verdade. Gente que acertou, gente que errou, gente que se arrependeu, que às vezes nem se arrependeu. E mesmo assim, Deus cumpriu ali a promessa. A linha ela não se quebrou e o plano não parou. E sabe por que aconteceu isso? Porque a história ela não depende da nossa perfeição. Ela depende da fidelidade dele. Essa passagem de Mateus, que às vezes ela parece neutra, parece que está ali à toa na Bíblia. Essa passagem que às vezes parece neutra, ela parece que não tem nada a ver com a vida da gente. Mas ela convida você a olhar para a sua própria família e pensar, poxa, tem tanta coisa errada aqui em casa, tem divórcio, tem briga, tem gente que se afastou de Deus, tem gente que nem acredita mais. Ou talvez essa passagem peça para que você olhe para você mesmo e diga, eu errei tanto, eu já me orgulhei, eu já me afastei, como é que Deus pode me usar? É a pergunta que vem na cabeça da gente. Amigo, amiga, a genealogia de Jesus é a prova viva de que Deus ele não desiste de linhagem quebrada. Ele não precisa de currículo perfeito, ele não precisa das suas decisões perfeitas. Ele precisa de alguém que simplesmente esteja na linha. Em toda casa restaurada, Deus precisa só de um. E você está nessa linha aí na sua casa. Assim como Asa, Josafá, Jorão e Uzias, cada um com a sua história, a promessa chegou até Jesus. E hoje, essa mesma promessa, ela chega até você. Jesus, ele não veio para quem era santo, ele veio justamente para quem precisa de salvação. Veio para quem erra, para quem levanta, para quem erra de novo. E ainda assim Deus diz, eu continuo aqui, eu continuo escrevendo a tua história.
Então, se hoje você se sente um Jorão da vida, alguém que sabe que errou feio, ou então um Uzias, que anda deixando aí o orgulho te atrapalhar, relaxa. Você não está fora dos planos de Deus. Na verdade, você pode exatamente ser o próximo nome que ele vai usar para mostrar para o mundo. Ele vai mostrar para o mundo, olha o que eu consigo fazer com uma vida que se entrega a mim, se entregue a ele. Eu convido você a orar. Ore comigo. Pai, obrigado pela genealogia de Jesus ter mostrado que o Senhor não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente falha, o Senhor continua fiel. Pai, me ajuda a confiar que o meu passado, que os erros da minha família, que nada disso impede o teu plano para a minha vida. Eu quero estar na linhagem de Jesus. Eu quero que a minha história conte para alguém que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Pense nisso sempre. Se a nossa conversa hoje fez sentido para você, deixa o seu like e comenta aqui. Eu estou na linhagem, eu quero estar na linhagem de Jesus. Comente aqui abaixo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa conversa hoje. Em breve nós continuaremos, porque a história não para. Te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus e saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui. E enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Siga em fé e leia a Bíblia.